Olá, olá, meu povo. Seguinte, Bills e Bengals foi cancelado. Não vai mais acontecer a partida entre Bills e Bengals, ok? Então, mesmo que o jogo estivesse 7-3 para Cincinnati, não importa. Bills e Bengals terão 16 jogos na temporada regular. Então, peguem papel, caneta, tesoura sem ponta, como diria Eliana, e vamos fazer conta juntos. Seguinte, segundo a Liga, houve alguns fatores para decidir isso, né? Para que a partida fosse cancelada. Primeiro, não ter o jogo até o final não tem efeito em quais times vão classificar ou serem eliminados da pós-temporada. Isso é muito importante a gente frisar. A partida voltar iria requerer adiar os playoffs em uma semana, afetando as 14 equipes que estarão na pós-temporada. Isso, né, de acordo com a NFL no comunicado que eles emitiram. E fazer a decisão antes da semana 18 é consistente com os princípios de competitividade da liga, de maneira que as equipes joguem sabendo do que precisam em termos de possibilidades de playoff. A decisão, porém, acaba incorrendo uma série de efeitos dominós, vamos dizer assim, né? Porque as duas equipes que brigavam pela folga, Bengals e Bills, agora têm um jogo a menos. A classificação, então, vai ser por porcentagem de vitórias. Acontece, às vezes, isso no beisebol, quando o time não tem 162 jogos. Só que aqui são 16, né? Então é bem mais complicado. A gente tem aqui 3 consequências do cancelamento, 3 cenários que a NFL listou. Primeiro, Buffalo e Kansas City ambos vencem ou empatam na semana 18. Nesse caso, a folga seria de Kansas City e uma final da AFC entre esses times seria em campo neutro. Buffalo e Kansas City ambos perdem e Baltimore vence ou empata contra Cincinnati. Nesse caso, também a final da AFC é em campo neutro. Se Baltimore vencer os Bengals, o título de divisão ainda fica com Cincinnati, porque o aproveitamento dos Bengals em 16 jogos é melhor e assim vence a AFC North. Mas neste cenário, porque Baltimore venceu 2 vezes os Bengals esse ano e não conseguiria chegar nos Bengals em classificação, caso as equipes se enfrentem no wild card, o jogo seria decidido por cara ou coroa, o local do jogo, não o jogo. O local do jogo seria decidido em cara e coroa. Se o duelo acontecer no Divisional Round, semifinal de conferência ou final de conferência, aí vale a tabela em si, né? Vale os cabeças de chave, no caso seria em Cincinnati. Para ficar mais fácil, a NFL postou essa tabelinha, né? O pessoal do NFL Research postou essa tabelinha. Então, vamos juntos aqui. Estou passando o mouse aqui na frente. Vamos lá. Kansas City e Las Vegas. Se Kansas City vence qualquer um desses cenários aqui, com Kansas City vencendo, Kansas City tem a folga, mas Kansas City vencendo e Buffalo vencendo, final da AFC entre Buffalo e Kansas City é em campo neutro, certo? Se Kansas City vencer e Buffalo perder, aí esquece. Aí se tiver a final da AFC, seja contra Bengals, seja contra Bills, a final da AFC com Kansas City é em Kansas City no Arrowhead, ok? Se Kansas City perde, aí a gente tem outras possibilidades. Kansas City perdendo e Buffalo ganhando, a folga é dos Bills e uma potencial final de AFC é em Buffalo, tá bom? Se Kansas City perder e Buffalo ganhar, os Bills têm a folga. Para os Bills terem a folga, então, é isso que precisa acontecer, independente de Baltimore e Cincinnati. Se Kansas City perde para Las Vegas, Buffalo perde para New England e Baltimore vence Kansas City, Cincinnati, uma final da AFC entre Bills e Chiefs seria em campo neutro. Se todos perdem aqui, menos os Bengals, ou seja, Kansas City perde, Buffalo perde, Bengals vencem, a final da AFC entre Bills e Chiefs seria em campo neutro e a final da AFC entre Bengals e Chiefs seria em campo neutro. A final da AFC entre Bengals e Bills seria em Cincinnati, tá? Tá aqui o Cincinnati com o seed 2. Então, esses são os cenários. Para arredondar de novo. Se Kansas City vencer, a folga é dos Chiefs. Isso que é muito importante vocês saberem. Se Kansas City perder e Buffalo ganhar, a folga é dos Bills. Isso também já anotem aí para a semana 18. Lembrando que os Chiefs jogam no sábado contra o Las Vegas Raiders, às 6 e pouquinho. Eu comento esse jogo na ESPN 2. Cincinnati não pode mais ter a folga, tá? Não tem nenhum cenário mais que os Bengals tenham seed 1. Ou é Kansas City ou é Buffalo. Também não pode sediar uma final da AFC contra os Chiefs. Eles podem contra os Bills, se eles forem seed 2, que são esses cenários aqui, com Cincinnati ganhando e Buffalo perdendo. Cincinnati é seed 2, e aí uma potencial final da AFC entre Bengals e Bills seria em Cincinnati. Mas Cincinnati não pode mais ser seed 1. Se a final da AFC for Chiefs e Bengals, necessariamente ou ela é em Kansas City, com Kansas City vencendo no Las Vegas, ou ela é em campo neutro. Cincinnati não pode mais sediar uma partida de final de conferência contra Kansas City. São 5 possibilidades, então, de final da AFC em campo neutro. Se Kansas City e Buffalo ganham na semana 18, esses são 2 cenários possíveis, e se enfrentarem na final. Se Bills, Bengals e Chiefs perdem na semana 18,
ou se Bills Chiefs perdem, com Cincinnati perdendo ou ganhando, que são esses amarelinhos aqui que eu já mostrei, tá? E para arredondar de vez essa grande salada que acabou acontecendo, a NFL, por motivo extraordinário, né? Não tem como, virou um grande campeonato carioca. E lembrando que a final da UFC, há algum tempo eu chamo de Taça Guanabara, então vocês sabem que faz muito sentido nesse momento. O que está em jogo na semana 18? Kansas City, vencendo, tem a folga. Perdendo, com Cincinnati perdendo e Buffalo também, Kansas City também tem a folga. Mas se perder, Buffalo perder e Cincinnati vencer, a final da AFC é em campo neutro, necessariamente com os Chiefs sendo cabeça de chave número 1 da AFC, tendo a folga. Buffalo vencendo tem a folga se Kansas City perder. E nesse caso, a final hipotética da AFC é em Buffalo. Vencendo com os Chiefs vencendo, força uma final da AFC em campo neutro. Cincinnati não pode mais ter a folga. Para ser seed 2, precisa vencer e Buffalo perder. E aí uma final da AFC entre Bills e Bengals seria em Cincinnati. Vencendo com Buffalo e Kansas City perdendo, uma final hipotética da AFC contra os Chiefs seria em campo neutro. Se os Bengals perderem para os Ravens, um cara ou coroa determina o lugar que sediará a partida entre os dois times no wild card. Se essa partida entre Bengals e Ravens, hipoteticamente, for no Divisional Round, aí não tem isso, nem na final da conferência, tá bom? Ficou grande salada, voltei, me cortei aqui. Ficou uma grande salada, mas eu acho que deu para entender. Eu vou colocar de novo a imagem aqui para vocês. Esse, então, são os resultados possíveis, são as combinações possíveis aqui. Os três times necessariamente são seed 1, 2 ou 3. Cincinnati não pode ter a folga. Kansas City tem a folga vencendo. Buffalo só tem a folga vencendo com Kansas City perdendo, tá bom? Em termos de folga, é importante que vocês saibam isso. E aí tem as possibilidades de campo neutro. Eu vou deixar na descrição esse artigo do Pro Football e também no primeiro comentário para vocês poderem acessar quando quiserem durante os jogos do final de semana e tudo mais, tá bom? Notícia de hoje, notícia muito boa, Damar Hamlin não está mais entubado e conversou com os jogadores dos Bills, então, graças a Deus, a recuperação dele tá, assim, muito, muito boa, considerando aí que ele estava entubado depois de segunda-feira e tudo mais. Então, felizmente, as coisas estão caminhando para o melhor cenário possível, tirando esse momento que Taça Guanabara, que a NFL vai ter, parecendo o regulamento do Brasileirão de 94 também, né? Ai, meu Deus, só faltou aqui módulo amarelo, módulo verde. Mas enfim, não tem o que fazer, né? A outra possibilidade eu acho que era muito pior, que seria jogar Bengals e Bills nesse final de semana, com a AFC inteira folgando e o wild card da NFC. Aí na outra semana a NFC inteira joga, aliás, a AFC inteira joga, a NFC inteira folga, e nesse cenário hipotético, Kansas City poderia ter 2 semanas de folga com Bills e Bengals jogando 2 semanas seguidas. Não seria muito justo. Então, eu acho que dos males, o menor, tá bom? Fizemos o que podíamos, um beijo carinhoso e é isso, até a próxima. Beijo, seus lindos, tchau, daqui a pouco tem mais vídeo.